Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Que nós possamos seguir juntos, cultuando ao nosso Deus, nesse momento em que nós rogamos ao Senhor para que fale conosco, não é verdade? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso número 2. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos a Deus em oração mais uma vez? Senhor, revela a nós a Tua palavra, porque nós somos carentes da ação do Teu Espírito em nós, para nos abrir o entendimento e nos levar à compreensão real e verdadeira do que o Senhor quer nos falar. Fala conosco nessa noite. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, onde é que você vai hoje em dia quando você tem dúvidas sobre qualquer coisa? Alguém já falou aí, né? Não perdeu nem tempo. Vai no Google, vai na internet, né? Na verdade, o Google já está ficando um tiozão, né? Era o tio Google, agora ele já está ficando tiozão já, porque agora tem o ChatGPT, né? Agora tem as inteligências artificiais. Ninguém mais tem aquele costume de perguntar para o outro, né? Isso tem gerado um fenômeno
que muitas pessoas, né, especialistas aí ligados à sociologia, antropologia, têm estudado, porque isso está gerando uma quebra tão grande nas relações humanas. Esse advento da internet, dos mecanismos de busca e agora das inteligências artificiais tem feito com que a sabedoria dos mais velhos não tenha mais aquele valor que tinha antigamente, né? E mesmo a sabedoria de um professor ou de um pregador, de qualquer pessoa. Hoje em dia é muito fácil, a informação está na palma da mão, né? Isso gera uma quebra de confiança e isso afeta as relações humanas. Aqui a gente está diante de um texto, no início dele nós lemos João Batista mandando seus discípulos fazerem perguntas a Jesus. Naqueles dias não tinha Google, não tinha chat GPT, e mesmo que houvesse, né, a dúvida de João não poderia ser respondida por eles. Vamos ver, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa relação da dúvida. Por isso que eu coloquei o título da mensagem de hoje. A dúvida não pode parar os servos do rei. A dúvida não pode parar os servos do rei. Irmãos, depois de instruir seus discípulos lá no capítulo 10, como vimos nas últimas semanas, da sua missão, e Jesus também sair na companhia deles, indo pelas suas cidades, como diz no verso 1 do capítulo 11, nós temos essa narrativa aqui. O texto de Mateus aponta para um homem que ele tinha falado dele lá nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, que é João Batista. O ministério de Jesus era marcado por milagres, por sinais. Por onde ele ia, ele pregava, ele ensinava, e as pessoas vinham até ele, ele exercia misericórdia, e ele curava essas pessoas. Ele libertava de demônios. E o verso 2 nos diz que João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. O texto então já nos aponta para algo que vai nos ser revelado em detalhes só lá no capítulo 14 desse mesmo evangelho, que João havia sido preso. João era aquele, irmãos, que nos dias onde Jesus iniciou o seu ministério, lá no capítulo 3, a gente vê essa narrativa, João estava no deserto batizando, multidões vinham até João ouvi-lo pregar, multidões estavam diante dele ali, vendo aquele profeta simples, humilde, né, que se vestia de pele de camelo e comia mel silvestre, um contraste com a vida na sociedade, com a vida dos fariseus, com vestes pomposas, se alimentando bem. João, ele praticava o ascetismo, né? Ele se abstinha dessas coisas em função de uma vida de consagração a Deus. E ele tinha, além dessas multidões, ele tinha seus próprios discípulos. A gente vê que André, por exemplo, né, um dos que veio a se tornar um dos apóstolos de Jesus, ele antes era discípulo do próprio João. E João é aquele que vai apontando para Jesus. Quando a gente olha lá para o Evangelho de João, a gente vê João vendo Jesus passar, apontando o dedo para ele e dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem até João para se batizar, ser batizado por João, João fala com ele assim: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, Senhor. E o Senhor está querendo que eu te batize. Vale lembrar ainda, no Evangelho de Lucas, a gente vê a narrativa que nos mostra que João, ele era um familiar de Jesus, ele era primo de Jesus, né? Ele
havia nascido ali 6 meses antes de Jesus, a sua mãe Isabel, né? Então, João tinha uma ligação com Jesus. João anunciou a chegada do Messias. E João tinha também o seu ministério profético. Ele era aquele profeta que anunciava o Messias, que pregava, que falava. E, de repente, aquele homem livre, que vivia tão livre que preferia até ficar no deserto, ao invés de ficar ali nos muros da cidade, e via pelo deserto afora, de repente se achou preso. João foi preso não por ter feito algo errado. João foi preso não por ter roubado, matado. João foi preso por denunciar o pecado de Herodes. Denunciar o pecado de Herodes, que havia tomado a mulher do seu próprio irmão. E João, então, denuncia esse pecado e Herodes o prende e queria matá-lo, mas tinha medo de matá-lo, nos diz o capítulo 14 de Mateus, por causa do povo, porque João era um profeta querido do povo. Ele foi então preso, encarcerado, de um homem livre que pregava às multidões no deserto. Ele passou a ser um homem preso em uma cela solitária. E como qualquer pessoa comum, como qualquer um de nós quando passa por dificuldade, João se abateu. Mexeu com a fé dele, o que anunciava o Messias. Começou a questionar as suas próprias convicções. O texto diz que, mesmo preso, João ouviu falar das obras de Jesus. Certamente os discípulos de João, quando João foi preso, passaram a acompanhar Jesus mais de perto. Mas eram eles que iam até João na prisão visitá-lo e certamente contavam para João o que Jesus estava fazendo, os grandes feitos de Jesus, os milagres que ele operava. E João, ao ouvir aquilo, começou a se angustiar de alguma forma. Começou a ser abalado pela situação que ele estava vivendo. Por isso o texto nos diz que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. E o primeiro ponto desse sermão é justamente a dúvida de João. Qual foi a dúvida de João? Verso 3. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? João manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar para Jesus: você é mesmo aquele que eu estava anunciando? O Messias prometido? Aquele que iria salvar, trazer libertação ao povo de Israel? É o Senhor mesmo, Jesus? Alguns pontos importantes para a gente observar acerca dessa pergunta de João, antes da gente olhar para a resposta de Jesus. Primeiro, meus irmãos, diferente do que possa parecer, João aqui não perdeu a sua fé em Deus, na promessa de um Messias. A pergunta é muito clara: é o Senhor mesmo, Jesus, ou vamos ter que esperar outro? Ou seja, ele confiava em Deus, que Deus haveria de mandar um libertador. A dúvida de João é pontual. Ele começou a duvidar da pessoa de Jesus, seu primo, aquele que ele havia batizado, aquele que ele havia apontado para ele, anunciado como Cordeiro de Deus, mas sofrendo ali as algemas. João questiona não a Deus. Ele confiava no libertador,
Mas talvez João ali, irmãos, ouvindo falar dos milagres de Jesus, começou a pensar assim: espera aí, eu sou um profeta. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para anunciar o Messias. Eu anunciei, eu cumpri meu ministério, eu falei que eu diminua, que ele cresça. E agora eu estou aqui apodrecendo numa masmorra, nas mãos de um governador romano. O Messias é aquele que vai subjugar esse império. O Messias é aquele que vai restaurar o povo de Israel ao reino. Jesus não está fazendo isso. Ele está fazendo milagre, ele está fazendo obras, tudo bem, mas Elias também fez milagre, Eliseu também fez. Será que Jesus é só mais um profeta? Ó, meus discípulos, vem cá. Vocês estão me falando isso tudo que Jesus pergunta, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se ele é, de fato, o Messias. Eu quero saber se eu posso descansar tranquilo nessa cela, que logo, logo o Nero vai ser destronado e eu vou ser libertado daqui de novo. Ou se eu vou ter que orar mais para Deus mandar outro para fazer isso. Como eu disse aqui, João não duvidou das obras que Jesus fazia. Ele cria no poder de Deus agindo na vida daquele homem, como ele próprio era um profeta. Não realizou esses tipos de milagres, mas a Bíblia é repleta de profetas que realizavam milagres. Qual é o ponto então, meus irmãos? Sua dúvida estava relacionada com a pessoa de Jesus. Porque por mais que ele fosse um profeta, quando ele olhava para Jesus, ele via um homem. Ele via um homem, como ele era um homem. Um homem sendo usado por Deus, como ele também fora usado por Deus. Como todo bom judeu, João esperava aquele Messias Salvador. E ele não via isso em Jesus. Então João não estava negando a autoridade das obras de Cristo. Mas ele começou a ter essa dúvida no seu coração. Ele cogitou no seu coração. Irmãos, é importante notar que mesmo diante dessa fé abalada, quanto às suas convicções na pessoa de Cristo ali, naquele contexto, em momento algum ele perde a sua fé em Deus. Momento algum. Sua dúvida era circunstancial. Sua dúvida estava relacionada àquela circunstância, àquele momento, em que Jesus ainda não havia se manifestado na plenitude. A dúvida de João é a dúvida que Pedro teve quando negou Jesus. Ele viu Jesus crucificado. Ele viu Jesus sendo, antes de ser crucificado, né, que ele negou Jesus, ele viu Jesus sendo humilhado, esbofeteado. Ele falou assim, peraí, eu estou aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Mas será que é mesmo esse que eu tenho que dar minha vida por ele? Será que eu vou arriscar minha pele? Aí quando chegaram perto de Pedro, você andava com ele? Não, nem conheço. E o próprio Jesus falou que ele ia fazer isso, né? Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Os outros discípulos não narram a Bíblia o que eles fizeram para negar Jesus, mas a simples omissão mostra que eles também fugiram. Eles não estavam junto com Jesus. A dúvida de João era a dúvida da maioria dos homens. Essa dúvida só foi sanada definitivamente do coração deles quando eles viram Cristo ressurreto. Quando eles viram o Cristo andar de novo com eles, a tumba vazia, a cruz vazia, mas Cristo ressuscitado. Então a dúvida de João era circunstancial. E um ponto que prova isso, meus irmãos, é a forma como ele lidou com essa dúvida. João não ficou ali chorando sozinho, se debatendo com aquela dúvida. Imagina, João, um mestre, tinha discípulos,
Tinha uma multidão que tinha ouvido a pregação dele. Ele podia ter se fechado, se trancado no seu interior e ficado com aquela dúvida e morrido com ela. Porque, como sabemos, capítulo 14 de Mateus nos conta, João morreu. Ele foi decapitado pelo rei Herodes. Ele podia ter morrido com aquela dúvida. Mas o que João fez? Ele não se vergonhou dos seus discípulos. O que os discípulos vão pensar de mim? Eu que ensinei eles, agora estou com dúvida. Eu que mandei eles olharem para Jesus, eu que mandei eles seguirem a Jesus, agora eu vou ter dúvida? João não se vergonhou disso. João pensou consigo mesmo ali, imagino eu. Se ele for o mestre, ele vai ter uma resposta. Se ele é de Deus, ele vai ter uma resposta. E eu confio em Deus. Então eu vou perguntar para aquele que é de Deus. Vou perguntar direto na fonte. Eu estou preso, eu não posso ir lá, meus discípulos podem. Estou nem aí, o que eles vão pensar de mim? Chamou os discípulos, vai lá. Perguntou, imagina a cara dos discípulos, né, para João. Como assim? Você falou para a gente que ele era o Messias, agora você quer que a gente vá lá perguntar para ele se ele é mesmo? Mas João não se importou com isso. Ele foi na fonte. Ele foi em Jesus. Ele buscou em Jesus. Mesmo duvidando. Isso aqui, antes de a gente prosseguir, já traz uma aplicação muito prática para nós, irmãos. Onde é que a gente vai buscar respostas? Em Cristo. Mas e se a dúvida for sobre Cristo? Vá a Ele, como João fez. Mas e se eu não puder ir? Na verdade, se a gente parar para pensar, de certa forma, a gente não pode, né? É lógico que a gente tem acesso direto a Cristo. Mas a gente não tem acesso físico a Ele. A gente não tem um acesso literal a Ele. É espiritual. Opa, mas a gente tem uns enviados de Deus aqui, ó, que foram lá perguntar, né? E deixaram registrado aqui o que ele falou. Assim como João não pôde ir diretamente, nós temos a palavra de Deus como testemunho. Assim como João dependeu do testemunho dos seus discípulos, nós também podemos depender do testemunho daqueles que presenciaram isso. Então, meus irmãos, a dúvida de João nos mostra que ele não era um homem incrédulo, mas um homem que tinha dúvidas, mas confiava em Deus. E que ia a Deus para buscar as respostas. A Bíblia nos orienta a não sermos meninos na fé. A gente precisa crescer na fé. A gente não pode se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Onde é que a gente busca respostas para as nossas dúvidas? Na própria palavra de Deus. João tinha dúvidas sobre Jesus. Ele buscou em Jesus. E assim devemos ser nós também. Buscar sempre em Deus. Buscar sempre em Cristo. E o acesso mais fiel que nós temos a Ele hoje é a sua palavra. É lógico que temos acesso a Ele na oração, mas é a palavra de Deus que nos ensina a orar. É lógico que o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas é Ele que nos dá entendimento para entender, compreender a palavra de Deus, porque Ele nos deu sua palavra como testemunho fiel de tudo aquilo que Ele fez e de quem Ele é. Irmãos, João obteve uma resposta. Jesus, verso 4, respondendo à dúvida daqueles discípulos, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Jesus realizou aqueles milagres na frente dos discípulos de João. Mostrou para eles. É interessante que os discípulos foram a João, antes desse momento,
porque o texto nos diz que João ouviu falar das obras de Cristo. Então, o que os discípulos fizeram? Os discípulos estavam contando para João: Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está ressuscitando morto. Aí João pega e fala: vai lá e pergunta a Jesus se ele é o Messias mesmo. Porque ele está fazendo tudo isso aí, beleza, mas o reino que é bom ele não restaura. Aí eles vêm. Aí Jesus pega e fala assim: senta aqui, deixa eu mostrar para vocês um negócio. Aí Jesus faz a mesma coisa que ele já estava fazendo. Depois ele volta para eles e ele diz para eles assim: anunciai, vão lá para João e anunciem, digam para João o que é que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Curioso esse Jesus, né? Por que ele não deu uma resposta mais objetiva? Por que ele fez a mesma coisa? Mas aqui ele estava querendo ressaltar algo que João já sabia. João pôs no seu coração em xeque uma verdade que ele já conhecia. E é assim que a gente questiona a nossa fé na maioria das vezes, irmãos. A gente coloca em xeque uma verdade que a gente já sabe, mas a gente tira ela da prateleira da certeza e coloca na prateleira da incerteza. A gente para de confiar naquilo que a gente muitas vezes talvez já até viu e ouviu e aprendeu sobre Deus, por causa de uma situação que a gente está passando. João estava encarcerado. Às vezes a gente pode estar doente, desempregado, passando problema na família, problema financeiro, seja lá qual for a situação. Isso tira o foco da gente de uma verdade que a gente já sabe. Jesus então ressalta aquela verdade para João. João era um profeta. João estava falando aquilo que o profeta Isaías já tinha profetizado. Se você quiser olhar comigo, Isaías capítulo 35. O verso 5 diz assim: é Deus falando por meio do profeta Isaías acerca do Messias que viria. Ele diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ainda outro texto, Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E poderíamos citar vários outros textos. Os estudiosos acreditam que João Batista conhecia esses textos de cor, como profeta, como alguém que pregava no deserto e anunciava a vinda do Messias. As palavras de Jesus refletem justamente o que está escrito na profecia acerca dele mesmo, para relembrar para João: olha, João, já está no seu coração. O que está acontecendo, o que os seus discípulos estão vendo e testemunhando para você, é o que havia sido profetizado sobre o Messias. O Messias faria essas coisas e eu, Jesus, estou fazendo. Irmãos, João não viu diretamente essas obras. Ele ficou sabendo por meio dos seus discípulos, que viram. E foram lá contar para João, mais uma vez, a resposta de Jesus. Ele recebeu um testemunho vivo de que Jesus, de fato, cumpria tudo aquilo que havia sido profetizado. É como se Jesus estivesse falando assim para João: ó, João, se você quer esperar outro, você pode até esperar. Como os judeus estão esperando até hoje, né? Os judeus não acreditam em Jesus. Os judeus acreditam no Antigo Testamento. Os judeus até hoje ignoram o Novo Testamento. Eles estão até hoje esperando o Messias. Jesus está falando para João assim: se você quiser continuar esperando, pode esperar. Mas eu estou te dizendo, João, olha aqui, o que
profeta falou, os cegos iam ver. Pergunta para os seus discípulos aí se eu curei cego. Os mudos iam falar. Pergunta para os seus discípulos aí, João, se algum mudo falou quando eu curei. Pergunta aí se algum coxo andou, porque o profeta falou que o coxo ia andar quando o Messias viesse. Jesus estava testificando para João. E João, mesmo sem ver Jesus, recebe esse testemunho. Isso aqui já implica algumas coisas para nós também, meus irmãos. A resposta de Jesus demonstrou para João e para os seus discípulos que ele estava cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado acerca dele. Assim como João não viu, mas creu, devemos nós também. Nós não vimos essas coisas que Jesus fez. Nós não vimos Jesus operando esses milagres ali. Está registrado na Bíblia. A Bíblia é o testemunho. Como eu já disse aqui, a Bíblia faz o papel daqueles discípulos de vir nos contar. E toda vez que a gente colocar em xeque, volta para a Bíblia. E a Bíblia vai nos contar de novo o que Jesus fez. E cabe a nós crermos todas as vezes que tivermos dúvidas acerca da obra de Cristo. Vamos nos dirigir a Ele por meio da sua palavra. E Ele vai nos responder. Ele vai falar conosco. Podemos nos apegar a ela como testemunho da nossa fé. Irmãos, essa situação gerou uma outra situação. É o que diz a sequência do texto. Antes, Jesus diz no verso 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus está aqui só ressaltando para João, que se você duvidar de mim, eu vou ser motivo de tropeço para você. Ou seja, eu vou ser aquele que vai causar a sua queda, porque aquele que não crê em Cristo já está condenado. No verso 7, então, nós vemos o testemunho de Jesus, a partir do verso 7, o testemunho de Jesus sobre João. E é interessante, por que esse testemunho de Jesus sobre João vem? O texto diz, e então, em partindo eles, ou seja, os discípulos de João partiram e foram levar a resposta para João, passou a Jesus a dizer ao povo a respeito de João. E Jesus faz uma série de perguntas, Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Caniço agitado pelo vento. Homem de roupas finas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus aqui, irmãos, certamente, ele compreendeu aquilo que havia acontecido e o que aquilo poderia gerar nas pessoas. Lembra que eu falei da dificuldade que João poderia ter de pedir para os seus discípulos? Um mestre pedindo para os discípulos e perguntar algo que ele próprio havia ensinado? Agora imagina a multidão que outrora ouviu a pregação de João, viu os discípulos de João vindo até Jesus fazer aquela pergunta. A multidão certamente ficou confusa. Como assim? O que está acontecendo? João era um homem tão bom, perdeu a fé? Jesus então diz, gente, quem que vocês acham que João era? O que vocês foram ver lá no deserto? Vocês acham que João era um caniço agitado pelo vento, ou seja, um homem volátil? Um homem que se dobrava a qualquer vento de doutrina e estava pregando qualquer coisa barata lá no deserto? Ou vocês acham que João também era alguém que, pelo contrário, estava buscando um lugar alto, roupas finas, estava buscando ganhar posição, status com a sua pregação? João está dizendo, não. João era um homem que foi firme lá no deserto. E que quando chegou diante das autoridades, se manteve firme e está preso por causa disso. E aí Jesus então segue, verso 9, mas para que saístes? Para ver um profeta? Jesus está dizendo, vocês acham então que João era um profeta? Aí Jesus testifica. Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Jesus afirma que ele não era um homem qualquer, mas um profeta de Deus. E não qualquer profeta. Olha o que Jesus diz na sequência.
Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está dizendo para aquela multidão: olha, vocês não faz pouco caso de João por causa da dúvida dele, não. João é aquele que abriu o caminho, que preparou o caminho para mim. É aquele enviado por Deus, como profetizou o profeta Malaquias. Está lá em Malaquias 3:1. Ele é aquele que iria preparar o caminho diante do Messias. E Jesus diz mais ainda, irmãos. Ele diz no verso 12, no verso 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Que afirmação forte, vindo da boca de Jesus, né? Dentre os nascidos de mulher, ou seja, qualquer homem que já existiu na face da terra, porque ninguém nasce de outro jeito, né? Não teve ninguém maior do que João. Jesus dá testemunho de João, Jesus deixa claro: não duvidem. João está tendo um momento de dificuldade, mas ele não perdeu a sua fé, ele não deixou de ser quem ele era, ele está apenas fazendo aquilo que todo ser humano está sujeito, passar por dificuldade. E ele agiu da forma correta. Quando passou por dificuldade, veio a mim, e eu mandei a resposta para ele. E ele está dizendo para aquela multidão que João é esse homem. Só que Jesus expande, e ele diz algo mais. Ele diz assim: não há ninguém nascido de mulher maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí Jesus lança mais um paradoxo. Você já deve ter enjoado eu ouvir eu falar de paradoxo, né? Mas o evangelho é um paradoxo, a vida cristã é um paradoxo, irmãos. E é isso que Jesus nos apresenta mais uma vez. João era o maior homem nascido de mulher, mas no reino de Deus, o menor dos homens, o mais simples, o menos importante aos olhos humanos, é maior do que João. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim: ó, na terra João é um homem importante, mas no céu ele é mais um, como todos seremos. No céu ele está em pé de igualdade, no reino de Deus. E Jesus faz essa distinção. Ele deixa claro: entre os homens, João foi grande. Respeita o homem. Foi um profeta de Deus, o maior deles. Porque teve o privilégio de anunciar o Messias, eu. Mas ele diz: mas não se preocupem com isso. No reino, no meu reino, todo mundo é igual. Não há acepção de pessoas. E Jesus diz algo: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja o que Jesus falou, meus irmãos. Desde os dias de João, o reino de Deus é tomado por esforço. Quais são os dias de João? A presente era, o período da lei. A presente era deles, né? De Jesus ali naqueles dias, o período da lei. Jesus estava dizendo que nos dias da lei, o reino dos céus era tomado por esforço. O que isso quer dizer, meus irmãos? Essa frase é difícil de interpretar. Ela é controversa, até entre os teólogos. Mas a melhor interpretação, ao meu ver, o que Jesus está querendo dizer aqui, ao fazer essa relação entre esforço até os dias de João, e depois ele diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Agora olha o verso 14. E se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Como Malaquias 4:5 diz que Deus enviaria o profeta Elias, e ele é que traria de volta o coração dos pais aos filhos. Era uma figura ali do Messias. O que Jesus está querendo dizer aqui? Quando ele diz no verso 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está querendo dizer que nos dias da lei,
os homens se julgavam bons para cumprir a lei e agradar a Deus e tomar o reino dos céus por esforço. O esforço de cumprir a lei na cabeça deles era o que os iria salvar. Mas Jesus veio trazer a boa nova do reino. Jesus veio trazer o evangelho da graça, da salvação, para mostrar para eles que nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. É a graça de Deus que salva os homens. É ela que salvou os profetas antigos. É ela que salvou os homens de Deus na antiguidade. E era ela que continuaria salvando. Até os dias de João, até o último profeta, todo mundo achava que era por esforço. Mas Jesus está dizendo, eu vim mostrar para vocês que é pela graça. Com isso, Jesus não está querendo dizer que não tem esforço, irmãos. Mas aqui o tema é salvação. É mostrar como nosso irmão Jonatas leu ali o texto de Paulo, que é pela graça somente. A fé é o que nos leva a ter essa crença, essa certeza de que é Deus que nos salva e de que nós, como sempre nos lembra nossa irmã Floraci, porqueira que somos, por mais que façamos algo para Deus, a Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia para o Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo fala, Paulo fez e aconteceu, e ele disse, eu não julgo ter alcançado. O que eu faço não é mais do que a minha obrigação. Se eu prego o evangelho, grande coisa, mais do que minha obrigação. Então ninguém se glorie, o reino de Deus não é tomado por esforço humano, mas pelo esforço de Cristo na cruz. E o texto segue apontando para isso, olha só, verso 17, já estamos caminhando para o final. Mas a quem hei de comparar, verso 16, desculpa, mas a quem hei de comparar essa geração? Vocês que estão aqui, né? Jesus falando para aquele povo que ouvia. É semelhante a meninos sentados nas praças, que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. O que Jesus está querendo dizer com essa afirmação? Jesus está comparando com crianças brincando na rua. E aí umas crianças têm o propósito de tocar uma música para as outras dançar, as outras estão nem aí para elas. Né? Tocamos flauta e não dançaste. Então vamos chorar, entoamos lamentações, vamos contar umas histórias tristes aqui para ver se eles... E eles ainda assim não deram ouvidos. Ou seja, é uns meninos brincando ali que não tinha união, nada agradava. Eles não chegavam a um consenso. Aí Jesus diz, verso 18, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Né? Os homens olhavam, olha, esperavam alguém religioso, mega religioso, não se envolve com nada do mundo, não se mistura com nada do mundo, veio João. Todo mundo admirou, mas os fariseus, você tem demônio esse cara. Assim como falaram do próprio Jesus também, né? Não, isso aí não é de Deus, não. Aí beleza, aí, não, a pessoa tem que ser comum e tal, e veio Jesus, né? O texto diz, Jesus falando de si mesmo, veio o Filho do Homem que come, bebe, e dizem, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. É a história dos meninos lá. Jesus está dizendo, olha, nada agrada a vocês. Vocês que são religiosos, vocês que buscam os próprios interesses, nada agrada a vocês. Nenhum tipo de homem que Deus enviar agrada. Por quê? O que vocês querem é o que é do interesse de vocês. Irmãos, a pergunta de João, já caminhando aqui para a nossa conclusão, foi um clamor sincero de um coração aflito ao seu mestre. João era um mestre, tinha discípulos, mas ele sabia que havia um mestre sobre ele, maior do que ele. E ele foi a quem poderia lhe responder.
A resposta de Jesus para João foi um testemunho claro de quem ele era e ainda é, e será para sempre. O Filho de Deus, o Messias prometido, nosso Salvador e Redentor. E o testemunho que Jesus deu do próprio João demonstrou que mesmo aqueles que são escolhidos por Deus para fazerem a sua obra, como era o caso de João, como foi Elias, como foi com Davi, como foi com Moisés, todos tiveram seus momentos de crise, de fé. Todos esses homens temeram em algum momento das suas vidas. Elias fugiu lá para a caverna, depois de matar os profetas de Baal. Davi temeu. Os salmos de Davi falam que ele sentia o peso do pecado dele e temia a mão de Deus, mas ainda assim confiava no Senhor. Temia quando seu próprio filho o perseguia. Moisés, diante daquele povo no deserto, quantas vezes Moisés olhou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me manda não, que eu não vou sozinho. Eu não vou sem o Senhor. Homens de Deus, mesmo aqueles escolhidos por Deus para fazerem a sua obra, não estão isentos das lutas internas e até mesmo de dúvidas. Dúvidas podem assolar os nossos corações. Nem mesmo o maior dos homens nascido de mulher, como foi o caso de João, ficou isento de uma dúvida. E vale ressaltar, como eu já disse aqui outrora, né, irmãos? João recebeu a resposta de Jesus, mas João não recebeu o livramento de Jesus, né? Por que Jesus não fez como fez lá com Paulo e Silas na prisão? E fez as grades se abrirem? Por que Jesus não tirou João daquela prisão? Não era disso que João precisava. João veio preparar o caminho para o Messias. Ele fez, ele cumpriu o seu ministério, ele preparou. E Jesus acalmou o coração dele. E a sua vida foi abreviada ali, tendo a cabeça cortada na prisão. Mas ele foi morar com o Pai. Foi para a glória, foi para o descanso eterno. Irmãos, finalizando, algumas aplicações para a nossa vida. Não deixemos que as nossas dúvidas nos façam parar de olhar para Cristo. É só Ele. ChatGPT é muito bom, viu, irmãos? Ele responde até pergunta teológica. Eu mesmo, de vez em quando, recorro a ele para me ajudar a organizar algumas ideias, alguns estudos. Mas tenhamos cuidado. Ele não tem as respostas para aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Outro dia eu vi o John Piper, ele pegou uma oração feita pelo ChatGPT e leu a oração. E ele fez um comentário, ele falou assim, para quem não conhece, John Piper é um dos maiores pregadores que nós temos hoje, né, americano, da fé reformada. E ele diz assim: essa oração é melhor do que qualquer oração que eu poderia fazer. O ChatGPT sabe tudo de Bíblia, conhece de fato como construir uma boa oração. Mas sabe o que falta na oração do ChatGPT? Ela não tem qualquer verdade humana em termos de intenção espiritual de se aproximar de Deus. É só um monte de ideias muito bem organizadas. E às vezes a gente pode conhecer e organizar muito bem as nossas ideias, mas nosso coração está longe de Deus. A dúvida está nos afastando de Deus e a gente começa a buscar em outras coisas. Que isso não nos afaste de Deus, que as dúvidas não nos afastem de Deus, que as facilidades para obter respostas aparentemente boas não nos afastem da nossa relação pessoal com Deus. Outra coisa, irmãos, os milagres de Jesus são um testemunho claro da sua identidade como nosso Senhor. Claro. E Ele não necessariamente precisa fazer milagre na nossa vida. Ele é Deus e Ele pode fazer, eu creio nisso. Eu creio. Mas mesmo quando Ele não fizer como não fez com João, Ele fez os discípulos de João verem milagres acontecendo, mas não foi lá tirar João, fazer um milagre lá na vida de João. Por quê? Porque não é disso que a gente precisa. O milagre que a gente precisa do Senhor é aquele que é feito no nosso coração. Esse é o maior milagre. E com Ele feito, irmãos, o resto é resto. O resto é resto.
Por último, não importa quem nós somos, ou qual é o nosso trabalho ou a nossa função no reino. Grandes ou pequenos aos olhos dos homens, somos todos iguais aos olhos de Deus. Estamos todos sujeitos a prisões, a dores, até mesmo a morte, ou até crise de fé. Pode ser o crente mais velho da igreja que conhece, sabe, foi criado na igreja, está sujeito a ter crise de fé. Estamos sujeitos. Mas nós temos a palavra de Deus, o testemunho vivo, e a gente pode confiar nela. Nos apeguemos a ela, creiamos nela, confiemos nela. E pode ter certeza, Jesus não vai deixar a gente sem resposta, não. Amém? Mesmo que a resposta seja espera, né? Mesmo que a resposta seja igual foi no caso de João lá, só confirmando o que a gente já sabe, para voltar os nossos pezinhos para o chão. Ele não nos deixa desamparados. Vamos orar? Eu te convido a ficar de pé. Você dar uma esticada nas pernas. E falar com o nosso Deus. Peça a Ele, meu irmão. Olha só, olha para a vida de João e coloque essas palavras no seu coração, né? Aquele maior homem nascido de mulher, ou seja, quem somos nós perto de João, né? Aos olhos do próprio Senhor Jesus, não somos nada, mas ao mesmo tempo somos alguém importante, porque o menor no reino de Deus é maior do que João. Mas estamos sujeitos. Que o Senhor nos ajude. Oremos. Senhor, dá-nos tua graça, assim como o Senhor deu para o teu servo João. Dá tua graça a cada um desses que aqui estão. Eu tenho certeza, Senhor, que os meus irmãos têm dúvidas, porque eu também as tenho. Quantas vezes somos afrontados nesse mundo? Afrontas externas. Como nós já lemos, as lutas vêm às vezes dentro da nossa própria casa, e o Senhor nos alertou sobre isso. Mas a pior afronta que enfrentamos, Senhor, ela não vem de familiares, de amigos ou de inimigos. Nem do diabo, vem de nós mesmos. Quando nós começamos a duvidar da nossa fé, quando nós começamos a duvidar do Senhor, e não estamos livres disso. Tua palavra nos alerta, quem pensa está de pé, vigia para não cair. Senhor, nos ajuda a ser vigilantes, nos ajuda a manter uma fé firmada no Senhor, e acima de tudo, Deus, nos ajuda, nos momentos de fraqueza, de dúvida, a olhar para o Senhor, porque não há outro lugar, não há outro em quem nós podemos sanar as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. O Senhor é a resposta para todos os nossos problemas, para todas as nossas dúvidas, e nós cremos nisso, e nós confiamos no Senhor, e nós oramos ao Senhor gratos por ter mandado o teu Filho para nos mostrar que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em todos por meio do teu Filho Jesus. A Ele damos glória e no nome dEle nós oramos confiadamente. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.